Paz do Senhor, irmãos, glória a Deus por Ele nos permitir mais um trimestre, nós começarmos uma nova lição, um novo aprendizado sobre as Escrituras do nosso Senhor. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele está nos concedendo agora de aprendermos a Sua palavra a cada dia mais. Estou aqui mais uma vez com a minha esposa, a Raquel, que irá me auxiliar na condução desta aula. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por mais este domingo de ensino, né? Vamos juntos aprender mais a palavra de Deus. Queremos louvar a Deus, né? Nesse sábado, o pastor Valdemiro e o pastor Robson convocaram toda a igreja para um jejum, né? Pelas nações, pelos povos, por todo o povo de Deus. E é interessante que a revista vai falar justamente de tempos de crise, né? Que é o que estamos vivendo nos dias de hoje. E louvamos a Deus pela vida deles, por esse despertamento. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de iniciarmos essa nova lição, antes de falarmos um pouco sobre a revista, vamos fazer uma oração, irmãos. Amado Deus, amado Pai, te louvamos, ó Senhor Deus, por mais esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de aprendermos a Tua palavra, de aprendermos a Tua Escritura, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, guiar a nossa mente, o nosso pensamento, ó Deus, para o entendimento da Tua palavra, da Sua vontade para nossas vidas e para a edificação da Tua igreja, ó Senhor Deus. Guarda-nos, ó Pai, na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, estamos iniciando hoje o terceiro trimestre de EBD, né? O tema da revista que vamos tratar ao longo desse terceiro trimestre é os princípios divinos em tempos de crise. É interessante que essa lição ela foi preparada, né, pelo pastor Eurico Bernstein ainda na década de 90. Né? Então essa é uma edição especial da lição que a CPAD ela lançou, né? E é interessante, né, que os mesmos problemas que tínhamos ainda na década de 90, né, o avivamento espiritual nas dificuldades, em tempos de crises, ele ainda persiste. Essa revista, apesar de ela ter sido escrita praticamente 30 anos, 3 décadas atrás, ela ainda é atual e ela ainda é relevante para os nossos dias, irmãos. O nosso texto, a lição, antes de entrarmos no textual, a primeira lição ela vai falar que Daniel ora por um despertamento. Conforme o trimestre passado, essa revista está dividida em 13 lições, né, que vai percorrer todo esse trimestre. E a primeira lição é o Daniel que está orando por um despertamento. O texto áureo, ele está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, irmãos. O que isso quer dizer, irmãos? Que o nosso poder como crente em Cristo Jesus, como justificados em Cristo Jesus, ele está na oração. É somente por meio da oração que nós teremos o poder do Senhor, porque somente por meio dela e das suas santas escrituras nós saberemos qual é a vontade dele em nossas vidas. A verdade prática da lição vai dizer que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Glória a Deus, irmãos. A leitura bíblica em classe hoje, ela está em alguns capítulos do livro de Daniel e também no livro de Esdras, que a Raquel vai fazer a leitura para a gente, irmãos. Amém, irmãos. Vamos lá, Daniel 9, do 1 ao 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus,
como também antes costumava fazer. Daniel 2, 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras 1, do 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele. E suba a Jerusalém, quem é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. O objetivo da nossa lição de hoje é conscientizarmos sobre a necessidade de estudarmos a palavra do Senhor e orar em busca de um despertamento, este proveniente de Deus, nesses dias trabalhosos. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, conforme lemos no versículo 3. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Destacar o resultado de um despertamento proveniente do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, para fins de introdução, gostaria de iniciar lendo dois textos. Um que se encontra lá em Mateus 5,15, que eu vou pedir para a Raquel fazer a leitura desse texto, e um outro texto que está lá em Filipenses 2,15. Mateus 5,15. Pode ler? Pode, por favor. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Amém. E aí, Filipenses 2, eu não vou ler somente o 15, eu vou ler do 12 ao 15, que diz o seguinte: Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Irmãos, não é muito diferente dos nossos dias, nos dias no qual Mateus e Paulo escreveram esse texto, tampouco é diferente nos dias em que Daniel escreveu o seu livro. Vivemos numa sociedade pervertida e corrupta, onde o certo é errado e o errado é o certo, onde os valores estão invertidos, né? Onde a busca não é mais pelo Deus da salvação, Deus de Israel, mas sim a busca pelo prazer próprio, pela idolatria própria. Não é diferente dos dias. E nós, como somos crentes em Cristo, precisamos brilhar como luzeiros no mundo, assim como lemos em Mateus, assim como lemos em Filipenses. É importante observar, logo em Daniel, no capítulo 1, no início, Daniel, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, né?
o capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, ele decidiu não fazer parte daquilo. Ele decidiu não ser igual ao mundo. Ele decidiu seguir ao Senhor, ao Deus Santo, ao Deus de Israel, ao qual ele conhecia. E é uma característica muito interessante e relevante para nós em Daniel, que Daniel era um homem de oração. Conforme lemos no texto bíblico, ele orava 3 vezes por dia. Então ele era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Portanto, irmãos, Daniel, se lermos todo o livro de Daniel, nós vemos que ele exerceu uma influência na sociedade. Ele, por meio do testemunho que ele deu, ele apresentou Deus aos reis daquele mundo, aos reis da Babilônia, pelo seu testemunho. E podemos encontrar um exemplo do testemunho que Daniel deu ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando ele interpretou o sonho. Ele não deu glória a ele mesmo por ter interpretado. Pelo contrário, ele fala ao rei que Deus o revelou. Então toda a glória ainda assim é para o Deus de Israel, não para ele. E com base nesse seu testemunho, o rei diz o seguinte a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Ou seja, irmãos, pelo testemunho, pela fé, pela confiança no Senhor, Daniel levou Deus a ser conhecido a este rei, ao rei da Babilônia. Irmãos, que isso sirva de reflexão para os nossos dias também e para a gente. Porque nós somos o testemunho do Senhor aqui na terra. A introdução da revista diz o seguinte: que os crentes fiéis brilham como luz, conforme o texto que a Raquel leu, e resplandecem por meio de uma geração corrompida e perversa, ou seja, por meio do nosso testemunho, na fé que nós temos em Cristo Jesus. E assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Ele era ainda muito jovem, tinha aproximadamente 15 anos de idade. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Glória a Deus, irmãos. E Daniel ele foi despertado para orar. E o que fez? O que levou Daniel, conforme lemos lá no capítulo 9, na leitura bíblica, o que levou Daniel a ser desperto a orar? O que o levou à oração? E não uma oração comum, entre aspas, dizendo, não uma simples oração, mas sim uma oração fervorosa, onde ele se prostrou ao Senhor, se humilhou ao Senhor para a sua oração. A resposta, irmãos, vemos no versículo 1 do capítulo 9, que diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero. Ou seja, houve alguma mudança. Daniel viu que houve uma mudança na Babilônia. O rei que até então governava caiu. O império dos caldeus foi derrubado, o império babilônico deixou de existir e surgiu um novo governo, o governo do rei persa, o governo do reinado de Dário. E aí, Daniel, observando isso, ele se lembra do texto que ele estava lendo, lá de Jeremias, a profecia de Jeremias 29:10, que diz o seguinte, irmãos: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, ou seja, trazendo-os de volta do exílio até a terra de Israel. E aí então Daniel, ao observar o que estava acontecendo em sua volta, toda a situação política que estava acontecendo, ele viu que se cumpriu, ou que estava a se cumprir uma profecia que o Senhor havia feito ao povo de Israel, que ao povo da Babilônia, ao se cumprirem os 70 anos ao povo da Babilônia, Deus voltaria ao povo de Israel e tiraria do exílio e traria de volta a sua terra. E é importante a gente observar que aqui Daniel, ao lembrar disso, ao ser remetido a essa lembrança, esse texto, essa profecia, ele se prostra ao Senhor, ele roga ao Senhor, por esta promessa que ele tem. O povo estava se afastando de Deus, estava envolvido naquela sociedade, mas Daniel não.
Daniel roga pela misericórdia, pela graça do Senhor. E o Senhor iria cumprir essa promessa, e assim como ele cumpriu essa promessa ao povo de Israel, né, conforme vamos ler também, vamos estudar hoje, né, mas pela misericórdia e graça, e não pelo mérito do seu povo, mas sim pela misericórdia e graça do Senhor, assim como Cristo Jesus morreu por nós. Né, não por nossos méritos, mas sim pela misericórdia, pela graça que ele teve da gente. Por isso que ele morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar do inferno, irmãos. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Ou seja, irmãos, é importante a gente ressaltar que Daniel, ele estava atento aos acontecimentos do seu tempo. Ele estava atento ao que estava ocorrendo. E ele interpretava os fatos que estavam ocorrendo naquele momento com um olhar bíblico, com as Escrituras. E é importante que nós também, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós tenhamos o conhecimento das Escrituras para que possamos interpretar o que está acontecendo em nossos dias, à luz das profecias bíblicas, à luz do que Cristo falou de sua volta, irmãos. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Louvado seja Deus, irmãos. É interessante, né, nesse tópico, que Deus tem um propósito, né? Na história, ele age na história para cumprir os seus propósitos, né? E a pergunta que devemos nos fazer como igreja, como família, como servos de Deus é: o que estamos vivendo hoje tem um propósito de Deus? E qual é esse propósito, né? E é essa pergunta que devemos fazer, é esse despertar que a gente deve ter. E não olhar a história que estamos vivendo, né? O tempo que estamos vivendo e achar que é isso e pronto. Não. Deus tem um propósito, ele vê além, ele sabe do amanhã, nós não sabemos, mas em tudo ele tem um propósito. E Daniel viu isso, né? Daniel percebeu que pela história algo estava acontecendo e através da palavra de Deus ele entendeu que se aproximava o fim do cativeiro. E ele começou a orar. Falou, glória a Deus, irmãos. E assim tem que ser conosco. Né? Nossa vida, irmãos, tem que ser pautado nas Escrituras. As interpretações dos fatos que ocorrem tem que ser pelas Escrituras. Hoje, há várias coisas acontecendo em Israel. Né? O tempo profético sendo cumprido. Né? Nós precisamos estar atentos, precisamos estar preparados, pois Cristo está à porta. A cada dia ele está mais perto. Temos que esperá-lo, temos que estar pronto para ele, para que não sejamos pegos de surpresa. Né? E o primeiro item do tópico 1 diz que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, e isso dava-lhe condições de orar, ou seja, ele tinha uma vida consagrada, ele vivia de acordo com as Escrituras, ele temia ao Senhor, e ele tinha uma vida que honrava o nome do Senhor. E isso dava as condições para que ele orasse e essa oração fosse ouvida. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. Isso está lá em Provérbios 15, 8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo. Ele vivia conforme a sua consciência do temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e modelo para os crentes de todos os tempos, irmãos. É importante isso, né? Que a nossa vida, nós possamos tomar Daniel como um exemplo. Né? Conforme eu comentei no capítulo 1, onde Daniel escolhe não se contaminar com as iguarias do rei. Assim tem que ser conosco. Nós também precisamos decidir não nos misturarmos, não seguirmos o padrão do rei desse mundo. Né? Conforme Romanos 12, 2, vamos ler Romanos 12, 2, irmãos, que foi exatamente o que Daniel fez. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo,
Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E foi isso que Daniel fez. Ele não se moldou ao padrão do mundo em que ele vivia. Pelo contrário, ele não teve medo de ser perseguido, ele não teve medo de perder a sua vida. Ele continuou temente ao Senhor e seguiu a vontade do Senhor. Nós, trazendo para a nossa vida, para fins de reflexão, irmãos, nós estamos vivendo conforme os padrões desse mundo ou estamos seguindo o modelo de Daniel? Nós estamos envolvidos nas facilidades do mundo de hoje, no entretenimento que consome tantas horas nossas. Poderíamos eventualmente estarmos estudando a palavra, meditando em comunhão com o Senhor. Será que nós estamos, de fato, vivendo como Daniel viveu, uma vida separada, uma vida santa, pautada nas Escrituras, uma vida de oração, em comunhão com o Senhor? Ou nós estamos nos moldando nos padrões desse mundo? Isso é mais para reflexão, porque Daniel é um ótimo exemplo para nós tomarmos em nossas vidas, irmãos. E é interessante que Daniel, ele não era um simples cidadão, né? Ele era entre os nobres, né, dos judeus. E tinha por volta de 15 anos. E mesmo, até mesmo a mudança de nome dele, nada disso levou ele a fugir da palavra de Deus, a fugir daquilo que ele havia aprendido, né? Então, que a nossa consciência, né, assim como Daniel, conforme sua consciência no temor do Senhor, que a nossa consciência possa ser guiada por Deus, né, para sempre distinguirmos o certo do errado, irmãos, né, que a gente possa não se moldar, independente das circunstâncias, independente de onde estivermos, né, que a nossa consciência esteja guiada por Deus, né, que possamos orar para termos esse entendimento. Exatamente, que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Senhor, que nós tenhamos essa consciência, irmãos, que a nossa vida, ela serve de testemunho para as pessoas. E também, conforme nós investimos o nosso tempo em alguma coisa, assim nós seremos encontrados por Cristo em sua volta. Como que nós queremos ser encontrados? O que nós vamos querer estar fazendo quando Cristo voltar? Daniel escolheu ter uma vida com o Senhor, uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida temente ao Senhor, com uma consciência guiada por Ele. Assim deve ser nós, devemos ser a gente, devemos seguir os padrões bíblicos, os padrões das Escrituras, e não nos moldarmos a este mundo de tantas facilidades, né, de tanto chamariz para nós irmos nos perdermos e nos afastarmos do nosso Senhor. O segundo item do primeiro tópico fala que a estrutura espiritual de Daniel capacitava a enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Vamos ler Romanos 12, que diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ou seja, Deus manda nós perseverarmos em oração, independentemente da tribulação que nós estamos enfrentando. E enfrentar essa tribulação na alegria no Senhor, né, pois Ele é a nossa força. Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, contudo, ele tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória por meio da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Amém. Que a nossa estatura espiritual, né, a nossa altura, né, espiritual esteja alta. Que a gente possa ter uma vida de oração, irmãos. Daniel já tinha, né? Daniel já vinha de orar, de conversar com Deus, de ter essa intimidade, né? Não foi de repente, né? Ele teve esse despertamento, Deus o levou a orar, mas ele já tinha uma vida de comunhão com Deus, né? Orava 3 vezes ao dia. Então, que a gente possa, irmãos, buscar essa comunhão, essa intimidade com Deus a cada dia. Amém.
O terceiro item diz, coincidindo com o período de oração, profundas mudanças estavam para ocorrer na Babilônia. Ou seja, né, Daniel se pôs a orar, conforme falamos, após ele entender que todo o cenário político que estava acontecendo remetia-se a uma profecia do Senhor. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e os persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os grandes do estado. Estando já embriagado, mandou trazer os utensílios, os vasos sagrados do Senhor, que o rei Nabucodonosor havia trazido no templo de Deus em Jerusalém, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escrevia na parede, de fronte do castiçal, conforme Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e ele interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, o rei dos caldeus, Belsazar, foi morto, conforme Daniel 5:30. A síntese do primeiro tópico diz que tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos, irmãos. E é somente por meio dela, irmãos, por meio da oração, que nós vamos conhecer ao Senhor, nós vamos saber qual é a vontade dele para as nossas vidas, nós vamos ter uma vida pautada no Senhor. Somente através dela nós teremos o poder para lutar contra as potestades deste mundo, conforme estudamos no trimestre anterior. Somente através da oração ao Senhor, vamos estar fortalecidos para enfrentar esse mundo de trevas, irmãos. Nesse tópico, o período, né, que fala muito do período de oração de Daniel. E fica para nós essa seguinte meditação, irmãos. Devemos focar em 3 pontos, né? Os fatos, né? O povo estava cativo. A história era que a Babilônia estava em guerra com os medos e persas, né? E através da palavra, Daniel meditando, ele percebeu que estava se aproximando o fim dos 70 anos de cativeiro. E trazendo para os nossos dias de hoje, para a gente entender o plano completo de Deus, podemos dizer assim, né? Os fatos hoje em nossas vidas, né? E é interessante que é na vida global, né? Existe uma crise mundial. Na história, estamos em 2020, né? Em julho de 2020, há vírus, há pestes, catástrofes naturais, muitas coisas acontecendo, né? Muito medo, muita insegurança. E pela palavra de Deus, né? Qual é o plano de Deus? O que Deus tem para nos dizer sobre este tempo, né? Sobre este ponto da história? Algo Ele tem a nos dizer, né? E nós cremos que estamos chegando perto do fim, perto de um governo único, né? Um mundo totalmente digital. Irmão, se nós olharmos o mundo de hoje, caminhamos para um mundo de controle total. Né? Por mais que se discuta lei de liberdades, discuta-se privacidade, no final do dia, irmãos, estamos vendo tempos onde a liberdade não é bem liberdade, porque nós somos vigiados constantemente, né? Por todos, né? Não somente pelos governos, mas por todos. Né? Nas ruas tem câmeras, dentro de casa temos várias câmeras, dos computadores, dos celulares, muitas vezes até em televisões. Nós estamos sendo vigiados constantemente. Né? Então, o controle mundial, o cenário para esse controle mundial, o cenário político, o cenário econômico, vem se formando como pano de fundo. Né? E quais são os sinais? Né? Jesus, lá no
em Mateus 24, ele vai falar sobre os princípios das dores, né? É interessante que ele fala sobre tremor de terra, pestes, né? Guerras, né? Tudo isso sempre teve no mundo. É verdade, sempre houve no mundo pestes, sempre houve mortes, sempre houve guerras, sempre houve terremotos, catástrofes naturais, é verdade. Mas nunca houve, irmãos, na mesma intensidade. Somente no século passado, no século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais, irmãos, onde morreram milhões de pessoas, milhares de vidas foram ceifadas em 2 guerras mundiais. Pestes e mais pestes chegando a cada momento. Terremotos e terremotos, vulcões gerando erupção. Tudo isso está no noticiário diário, irmãos. Se nós procurarmos, fizermos uma busca na internet sobre esses acontecimentos, nós ficaremos surpresos. Quantos fatos estão ocorrendo hoje, em nossos dias, que nos levam a entender que é os princípios da dores que Cristo falava. Cristo está à porta, está voltando. Estamos vivendo o tempo dos fins, irmãos. Temos que estar preparados. O que tudo isso, a Raquel comentou, né? A crise mundial, nós estamos vivendo uma crise global, uma crise de esperança, porque as pessoas estão sem esperança, pois o que elas acreditavam que era um sistema econômico pujante, um sistema econômico que dava empregos, que dava lazer, que dava casas, carros, estados sociais, esse sistema econômico não deu certo. Por que não deu certo? Né? Se a gente pegar a história, né, voltar um século, desde 29, teve a grande crise econômica, as crises que ocorreram ao longo do mundo, mais recentemente a crise que ocorreu nos Estados Unidos, o subprime em 2009, que destruiu os mercados lá fora, e agora por causa de um vírus, de uma doença, toda a economia global ela está em risco. E o que isso significa para mim e para você, falar que a economia está em risco? Significa que não teremos emprego, não teremos renda. E tudo isso tem gerado desesperança, irmãos. Nós temos esperança, não neste mundo, nós temos esperança em Cristo Jesus. Nós sabemos que Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, mas o mundo não sabe. E aí cabe a nossa responsabilidade, que Jesus nos deu na grande comissão, de irmos em todo o mundo e pregarmos o Evangelho do nosso Senhor. Então, irmãos, o que todo esse cenário está nos dizendo? Se nos atentarmos às Escrituras, está nos dizendo que tem algo bíblico ocorrendo em nossos dias. Está passando em nossos olhos. As profecias, muitos se cumpriram. A última grande profecia que ocorreu foi o surgimento de uma nação, que foi o surgimento de Israel, como uma nação reconhecida em 1948 pela ONU como uma nova nação, cumprindo-se várias profecias do nosso Senhor. Cristo está vindo buscar a sua igreja, irmãos. O arrebatamento está próximo. Se não for pelo arrebatamento, irmãos, teremos nosso encontro com Deus pela morte, com o Senhor Jesus pela nossa morte, que nós não sabemos quando ela vem. A única certeza que nós temos é essa. Né? Ou Cristo vai voltar e vai nos buscar, ou nós vamos morrer e nos encontrar com Ele. E isso pode acontecer em qualquer momento. Então nós estejamos preparados. Entendamos esse momento que nós estamos passando no mundo. Todas essas circunstâncias. Que nós sintamos a emergência de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho para as pessoas. Para que mais vidas reconheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E que essas vidas não tenham como destino o inferno, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus, irmãos. Então vamos interpretar as notícias, os sinais deste mundo, da nossa época, com as Escrituras. Nós vamos ficar espantados como as profecias estão se cumprindo e os tempos estão chegando ao fim, irmãos. Glória a Deus. O segundo tópico da aula vai falar sobre a resposta às orações de Daniel, irmãos. Daniel foi, conforme lemos lá no capítulo 9, se lembrou da profecia de Jeremias. Jeremias 29, 10. E ele vai orar. E Deus respondeu essa oração. Como que ele respondeu? Por meio da vida de Ciro. Então Daniel havia orado, lembrando-se, portanto, da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, que diz o seguinte: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico, com o início do governo do rei Ciro,
as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. E é interessante, irmãos, que se notarmos, Daniel escreve aqui, acho que no versículo 2, o seguinte, que ele vai falar que ele não percebia que nada estava acontecendo. Ele não enxergava as coisas acontecendo, evoluindo para o cumprimento das profecias. Né? Mas mesmo assim ele creu que as profecias iriam acontecer, que Deus ia fazer algo. Irmãos, por mais que achemos que nada está acontecendo, a profecia do Senhor vai se cumprir. Ele virá buscar a sua igreja, irmãos. Estejamos cientes e crentes nisso e preparados. A Bíblia, ela relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprissem as palavras do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Conforme essa declaração de Ciro, estava, portanto, cumprida a promessa divina que foi dada ao profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz as Escrituras, irmãos, como estudamos, inclusive, na lição passada, lá no livro de Efésios 3:20. Tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos. Daniel orou por misericórdia. Ele orou para que Deus pegasse o povo dele e colocasse de volta na sua terra. Mas Deus nos surpreende a cada instante. Ele deu muito mais. Olha o que Deus fez por meio de Ciro. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a ajudar, caso assim quisessem. Todos eles receberam permissão para reedificar o templo do Senhor. E ainda, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos das cidades além do rio Eufrates, conforme Esdras 6:8. E os utensílios sagrados do templo deviam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Ou seja, irmãos, repetindo Efésios 3:20, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. A síntese desse segundo tópico diz o seguinte, que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo do Senhor. O último tópico da nossa aula é o tópico 3, que é o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Deus foi e despertou o rei da Pérsia, o rei Ciro, o poderoso rei, foi desperto pelo Senhor. E ele entendeu que o Senhor é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E por meio dessa experiência pessoal que ele teve, ele passou a compreender as realidades do Senhor Deus, que antes ele ignorava, não conhecia. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, conforme Esdras 1:1. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. Talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração. E passou a compreender as realidades de Deus que antes ele ignorava. Conforme Esdras 1:2, Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. E de fato, ele só aprendeu depois de ser destituído como rei, ser expulso do seu reinado, né? Viveu com os bichos. Só depois de um período é que ele reconhece ao Senhor como o Senhor dos senhores. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a nossa própria pequenez, o pecado e a baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco,
caiu por terra e apenas pôde perguntar, conforme Atos 9:5, quem é, Senhor? A Bíblia diz ainda que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12:3. Ciro, portanto, irmãos, teve uma experiência com Deus que é santo. Os utensílios do templo, os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão lá na Babilônia. Ciro era agora o responsável por esses bens. E mesmo esses utensílios, esses vasos tendo grande valia para ele voluntariamente devolveu aos judeus. Assim acontece, irmãos, em cada despertamento verdadeiro. Quando nos despertamos verdadeiramente ao Senhor, no nosso pecado, tudo aquilo que fizemos contra o Senhor, as nossas obras se transformam. Nós passamos a ter uma novidade, andar em novidade de vida. Nós passamos a fazer a vontade do Pai. O exemplo é Zaqueu, conforme Lucas 19, que após o seu encontro com Jesus, ele quis devolver tudo o que ele havia ganho de forma desonesta, com usúria. O rei Ciro ele recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor, conforme Isaías 45:1. Vamos ler esse texto, irmãos. Isaías 45, versículo 1, diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante deles portões que não se fecharão. Irmãos, 200 anos antes de Ciro ser rei, Deus deu essa profecia por meio de Isaías. Profetizou que Ciro seria o ungido do Senhor, que iria possibilitar o retorno do povo de Israel à terra prometida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso, irmãos, nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente, conforme estudamos no livro de Efésios. A síntese do terceiro tópico é que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e veio como Deus, Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, irmãos. É interessante que ele creu, né? Lendo as profecias, ele viu que se falava dele, né? E ele se quebrantou, né? Ajudando o povo de Deus. E é isso que o verdadeiro despertamento faz, né, irmãos? Ele nos leva a reconhecer a grandeza de Deus e nossas impossibilidades. E dessa maneira, a gente é quebrantado diante dele, né? E assim ele se revela a nós, revela qual é o propósito dele para as nossas vidas, né? Glória a Deus. E assim o nome do nosso Senhor é glorificado, irmãos. Irmãos, chegamos ao fim dessa aula, irmãos, e para concluir, né, refletindo sobre essa lição, 2 aspectos sobre Daniel me chamam muita atenção. O primeiro deles era a vida de oração que ele tinha. E o segundo deles, não menos importante, é o testemunho que ele estava dando, irmãos. O testemunho que Daniel deu no meio de um mundo pagão. Foi ameaçado à morte, muitas vezes lançado à morte. E o Senhor o protegeu, para a honra e glória dele. E mesmo assim Daniel não ficou com medo. Não mudou as escrituras para se enquadrar na sociedade que ele estava. Pelo contrário, ele não se conformou, ele não seguiu o padrão daquele mundo, conforme lemos em Romanos 12:12. Ele temeu, Romanos 12:2, desculpa, irmãos, ele temeu ao Senhor e seguiu o que o Senhor falava, irmãos. Sobre o testemunho de Daniel, que isso possa nos ajudar a mudar as nossas vidas, mudar o nosso testemunho, para que a nossa vida seja pautada no Evangelho do Senhor, para que nós vivamos no Evangelho, que nós vivamos de acordo com as Santas Escrituras do Senhor, né? Não somente daquilo que nos agrada e que não nos agrada, a gente deixa de lado, irmãos. É interessante, quando nós conhecemos uma pessoa, essa pessoa ela precisa perceber algo diferente em nós. Esse algo diferente é o Senhor.
A partir do momento que nós temos a nossa mente renovada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, a nossa vida deve ser transformada. Nós precisamos andar. Novidade de vida, conforme falamos muito na aula no trimestre anterior. O falecido pastor Billy Graham, ele disse algo muito interessante. Ele fala o seguinte, que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção, irmãos. Ou seja, não adianta nós falarmos do Senhor, não adianta muitas vezes darmos uma Bíblia somente a alguém se a nossa vida não segue as Escrituras. O mundo está prestando atenção nos nossos hábitos, nas nossas frases, na nossa vestimenta. Está prestando atenção naquilo que gostamos, naquilo que empreendemos no nosso tempo. Ele está prestando atenção na forma como nós lidamos com os nossos familiares, com os nossos amigos. E o testemunho do Senhor, seja bom ou seja mal, ele vem por meio da nossa vida. É que possamos refletir, irmãos, a vida de Daniel, o testemunho que ele deu naquele tempo dele, para que nós possamos também dar nos nossos. Os dias são maus, mas temos força em Cristo Jesus e o poder por meio da oração. E segundo, irmãos, que possamos dedicar tempo à oração, à comunhão do Senhor. Os dias sempre foram corridos, mas hoje, com tanta tecnologia, com tanta distração que temos envolvidos, com tanta informação, que não necessariamente reflita informação de qualidade ou conhecimento, mas tem muita informação ao mesmo tempo, nós acabamos não tendo tempo, um tempo de qualidade com o nosso Senhor e Salvador. Aquele que mesmo nós estando ainda em pecado, sujo, envolvido no pecado, ignorando a Deus, dando as costas ao Senhor, sendo inimigos do Senhor, fazendo tudo ao contrário da sua vontade. Mesmo assim, Ele nos amou. E por meio da tua graça e misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse numa cruz, numa morte vergonhosa, dolorosa, por nós. E glória a Deus que Ele ressuscitou, irmãos, ao terceiro dia, e hoje Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele virá buscar a sua igreja em breve. Em nome de Jesus, irmãos. Cremos nisso, nos alegremos nisso, e Cristo é a nossa esperança, irmãos. Passa agora a palavra, irmã Raquel, para as conclusões finais. Irmãos, que a gente possa buscar, assim, né, esse despertar do que estamos vivendo, né? Não para nós ficarmos temerosos, né, pelos dias maus, mas pelo contrário, irmãos, para a gente entender qual é o plano completo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa nação, para o nosso mundo, né? Porque sabemos que Cristo breve virá. E até lá, em tudo há um propósito de Deus, irmãos. E esse é o verdadeiro despertamento, né? É a gente entender com os olhos espirituais, né? Ver além das circunstâncias nossas do dia a dia, né? Das notícias, de algum familiar, de algum amigo, daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. É ver além, irmãos, é ver com os olhos espirituais que Deus tem para nossas vidas, né? Que a gente venha ter uma vida de oração, uma vida de jejum. O sábado de jejum que foi feito na igreja nos levou a isso, né? Sim. Nos levou a meditar, orar pelos povos, pelas nações, pelas igrejas, pelo povo de Deus, por esse momento. E assim seremos despertados, orando, buscando a Deus, né, em jejum, em oração, em súplicas a Ele e nos quebrantando diante da grandeza dEle. Amém? Irmãos? Glória a Deus, irmãos. E para encerrar, eu gostaria de fechar com um texto lá em Apocalipse 22, versículo 16, onde Jesus diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Louvado seja Deus, irmãos.
que a cada dia nos moldemos as Escrituras, que a nossa mente possa ser moldada, formada pelas Escrituras do Senhor, pelo Espírito Santo, irmãos. Que não venhamos a nos envolver com as coisas desse mundo, nem nos preocupar com elas, irmãos. E conforme a Raquel comentou, as coisas que acontecem, que estão acontecendo em nossa volta, quando nós vemos são os cumprimentos das profecias, isso não deve nos assustar, não deve nos dar medo, pelo contrário, deve nos dar esperança e alegria, pois a cada dia Cristo está mais próximo, irmãos. Que eu espero que esta aula possa ter lhes abençoado, edificado, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, irmãos. E que Deus os abençoe. Nos vemos na próxima semana, em nome de Jesus, irmãos. Amém.